Há momentos em que a mente se divide em dois caminhos. Um diz vai, o outro diz espera. E nesse intervalo entre o impulso e a hesitação, nascem as decisões mais difíceis da vida. Você já sentiu isso? O coração acelerado, a cabeça girando em 1000 possibilidades e uma voz interna tentando te convencer a não fazer nada. É o peso da dúvida e ninguém está imune a ela. Os antigos estoicos também sentiam medo, confusão, arrependimento. A diferença é que eles aprenderam a atravessar esses estados sem se perder. Eles não buscavam eliminar a dúvida, mas agir mesmo com ela presente. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: "A mente calma é a arma mais poderosa contra os desafios da vida." Essa frase resume o espírito deste vídeo. Não eliminar o caos, mas encontrar serenidade dentro dele. O estoicismo não é uma religião nem um manual de frases bonitas. É um treinamento para a alma. Um conjunto de princípios criados para te manter firme quando tudo parece incerto. E a verdade é simples. Decisões difíceis não exigem coragem o tempo todo, exigem clareza. E clareza nasce do silêncio, o silêncio interior. Hoje você vai ouvir 13 frases estoicas, mas não como citações soltas. Cada uma delas é uma lâmina afiada, pronta para cortar o excesso, o medo e a confusão. Quando a mente gritar, elas te lembrarão do essencial. Pense em quantas vezes você ficou travado entre duas opções: ficar ou ir, tentar de novo ou desistir, aceitar ou dizer chega. Essas escolhas moldam o destino de uma pessoa. E o que define o resultado não é o tamanho da decisão, mas o estado da mente que decide. Os estoicos acreditavam que toda decisão passa por 3 filtros. O que está sob meu controle? O que é certo, mesmo que difícil? O que vai me manter em paz quando a escolha for feita? Quando você responde essas 3 perguntas com sinceridade, o medo começa a perder força. A dúvida deixa de ser um inimigo e se torna um espelho. Porque o verdadeiro conflito não está entre duas escolhas, mas entre o que você sente e o que você sabe. Sêneca dizia: "Quem é guiado pela razão nunca é arrastado pelo medo." Isso não significa que o medo desaparece. Significa que ele para de comandar. Quantas vezes você já tomou decisões baseadas em impulsos, arrependendo-se logo depois? Quantas vezes ignorou sua intuição por medo de errar? Quantas vezes ficou preso em círculos de indecisão, tentando agradar todo mundo, menos a si mesmo? Essas são batalhas que os estoicos enfrentaram há 2000 anos e que continuamos enfrentando hoje. Porque a natureza humana não mudou, apenas as distrações ficaram mais barulhentas. O que o estoicismo ensina é que a dúvida é uma oportunidade de fortalecimento. Cada escolha que te assusta está pedindo para você amadurecer. Cada incerteza te obriga a olhar para dentro e descobrir o que realmente importa. Este vídeo não é para quem busca respostas prontas, é para quem busca aprender a decidir por si mesmo com calma, força e sabedoria. Então, enquanto você escuta cada uma dessas frases, não as trate como palavras antigas. Trate-as como se fossem ditas por alguém que vive dentro de você, tentando te lembrar do que já sabe, mas esqueceu. Porque decidir, no fundo, é lembrar quem você é. E quando você lembrar, a dúvida perde poder. Respire fundo, silencie o ruído do mundo e prepare-se para ouvir o que os antigos sábios diriam a você agora. Frase 1. Se está fora do seu controle, não merece sua preocupação. Epicteto. Quantas noites você já perdeu pensando em algo que não podia mudar? Uma conversa que acabou mal, um emprego que não te valorizou, uma pessoa que te decepcionou. A mente fica repetindo as cenas, como se o replay mental pudesse alterar o resultado. Mas a verdade é dura e libertadora ao mesmo tempo. Não está sob o seu controle. Epicteto dizia que a raiz da infelicidade está em tentar controlar o incontrolável. O problema é que quase ninguém aceita isso. As pessoas querem dominar o que os outros pensam, o que sentem,
o que fazem como se a vida fosse um tabuleiro e o mundo devesse seguir suas regras. Mas o estoicismo ensina algo radical. O único território que você realmente governa é o interior. Seu pensamento, sua reação, suas escolhas. Todo o resto é vento sopra para onde quiser. Pense nas decisões que você adia porque quer garantir o resultado perfeito. Epicteto te diria: decida o que depende de você e aceite o resto com serenidade. Porque enquanto você tenta controlar o incontrolável, a vida passa e a indecisão vira prisão. Imagine um marinheiro em alto mar. Ele não controla o vento, nem as ondas, nem a tempestade, mas controla as velas. E é nelas que ele deve colocar sua energia. A sabedoria estoica é exatamente isso. Ajustar as velas em vez de amaldiçoar o vento. Quando você entende essa diferença, algo muda dentro de você. O que antes era ansiedade vira foco. O que antes era raiva vira aceitação. O que antes era desespero vira direção. Quantas vezes você já se culpou por algo que fez o seu melhor, mas não saiu como queria? O cliente não comprou, o amigo se afastou, o plano deu errado. E aí vem o pensamento: eu devia ter feito diferente. Mas será mesmo? Você tinha controle sobre as escolhas dos outros? Sobre o tempo? Sobre o destino? Não. E é aí que nasce a paz. Quando você entende que o resultado não define o valor da sua ação. Epicteto era escravo antes de se tornar filósofo. Ele não tinha liberdade física, mas tinha liberdade mental. Podiam tirar tudo dele, menos a capacidade de escolher como reagir. É isso que o estoicismo oferece, a força para ser livre mesmo em meio ao caos. Essa frase, se está fora do seu controle, não merece sua preocupação, não é um convite à indiferença, é um chamado à lucidez. Porque preocupar-se com o que você não pode mudar é gastar energia que deveria estar sendo usada para agir no que você pode. Cada vez que a vida te trouxer uma situação confusa, pergunte-se: isso depende de mim? Se sim, haja com coragem. Se não, solte com sabedoria. Essa pergunta simples pode te salvar de 1000 tormentas mentais. Você não precisa mais carregar o peso do mundo. Só precisa carregar o que cabe nas suas mãos. Sêneca dizia que parte do sofrimento humano vem de sofrer antes da hora. Ou seja, de viver dores que ainda nem chegaram por medo de perdê-las ou de não conseguir controlá-las. Mas o futuro é invisível e tentar dominá-lo é perder o presente. Então, da próxima vez que a dúvida aparecer, lembre-se: a clareza vem quando você separa o que pode fazer do que precisa aceitar. Essa é a linha que define a mente tranquila da mente confusa. E é isso que os estoicos chamam de serenidade, não a ausência de problemas, mas a capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor está fora do lugar. Você não controla as marés, mas pode aprender a nadar. Você não controla o destino, mas pode escolher não desistir. Você não controla o mundo, mas pode governar sua mente. E quando essa compreensão realmente entra, a dúvida deixa de te paralisar. Ela se transforma em bússola, porque no fim, o verdadeiro poder não está em controlar o que acontece, mas em não ser controlado por aquilo que acontece. Frase 2. O obstáculo é o caminho. Marco Aurélio. Você já reparou que as maiores viradas da vida quase sempre começaram com um problema? Um término que parecia o fim do mundo, mas abriu espaço para um novo começo. Um fracasso que machucou o ego, mas te obrigou a crescer. Uma demissão que doeu, mas libertou. É exatamente sobre isso que Marco Aurélio falava quando escreveu: o obstáculo é o caminho. Essa frase não é sobre romantizar a dor, é sobre enxergar o que está escondido atrás dela. Os estoicos acreditavam que o universo não te pune, ele te treina. E que tudo o que chega até você tem uma função, mesmo que você ainda não entenda qual. A mente comum vê o obstáculo como um bloqueio. A mente estoica vê o obstáculo como uma passagem.
O que te trava hoje pode ser justamente o que vai te transformar amanhã. Pense em todas as vezes que você desejou um caminho fácil, em todas as vezes que pediu para a vida ser leve, simples, sem dor. Mas quando você olha para trás, percebe que foram justamente as fases difíceis que te fizeram quem é agora. A dor foi o professor, o fracasso foi o espelho, a queda foi o empurrão. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, enfrentava traições, doenças, guerras e perdas. E em vez de reclamar, ele escrevia para si mesmo: tudo o que acontece é material para a virtude. Ou seja, cada problema é uma oportunidade de praticar paciência, coragem, compaixão ou força interior. O obstáculo não está no caminho, o obstáculo é o caminho. É ele que mostra onde a alma ainda precisa amadurecer. E quando você entende isso, para de perguntar, por que comigo? E começa a perguntar, para quê? Essa simples mudança de pergunta muda tudo. O que antes parecia castigo passa a ser treino. O que antes parecia o fim se revela como começo. E o que antes te derrubava, agora te fortalece. Pense num ferro bruto. Ele só vira lâmina depois de passar pelo fogo. O mesmo acontece com a mente. Sem fricção, não há clareza. Sem dor, não há estrutura. Sem resistência, não há evolução. É por isso que, quando as coisas ficarem difíceis, você deve parar e dizer para si mesmo: isso aqui é parte do caminho. E quanto mais desafiador for o obstáculo, mais ele tem a te ensinar. Muitos desistem não porque falharam, mas porque acreditaram que o obstáculo era um sinal de que estavam errados. Mas e se for o contrário? E se o obstáculo for o sinal de que você está finalmente no caminho certo? Epicteto dizia que ninguém se torna forte sem resistência. E é verdade. Não existe força sem dor, nem sabedoria sem caos. É no aperto que o caráter aparece. É na dúvida que a fé se prova. É na escuridão que se aprende a acender a própria luz. Talvez agora você esteja enfrentando algo que parece grande demais. Um relacionamento que está acabando, um negócio que não anda, uma decisão que paralisa. Mas e se você mudasse o olhar? E se, em vez de pensar, isso está me impedindo, você pensasse, isso está me ensinando? Os estoicos acreditavam que a realidade é neutra. Quem dá significado às coisas é você. O obstáculo é o mesmo. O que muda é o olhar. Você pode escolher vê-lo como muro ou como degrau, como bloqueio ou como teste, como fracasso ou como parte da construção. Marco Aurélio dizia que a ação impedida avança a ação. O obstáculo no caminho torna-se o caminho. Em outras palavras, cada travamento é um convite para evoluir. Se você não tem o que queria, talvez seja porque precisa primeiro se tornar quem é capaz de sustentar o que deseja. E esse processo dói, mas toda dor tem uma função: eliminar o que não serve mais. Então, da próxima vez que sentir que a vida está te testando, lembre-se, ela não está te empurrando para trás, está te empurrando para dentro da força, da clareza e da sabedoria que você ainda não sabia que tinha. E quando você atravessa esse fogo, percebe que nada foi em vão, porque o obstáculo nunca foi o fim do caminho. Ele sempre foi o próprio caminho disfarçado. Frase 3. Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. Epicteto. A maioria das pessoas acredita que o sofrimento vem do que acontece com elas. Mas Epicteto, um escravo que virou filósofo, entendeu algo que quase ninguém entende. O sofrimento não vem dos fatos, vem das reações. A vida não é o que acontece, é o que você faz com o que acontece. Essa é uma das frases mais poderosas de todo o estoicismo, porque muda completamente a forma como você encara o mundo. Quando algo dá errado, você tem duas escolhas: reagir como vítima ou responder como autor. A primeira te enfraquece, a segunda te liberta. Epicteto sabia o que era não ter escolha sobre o que acontecia. Apanhava, era humilhado e não podia mudar sua condição. Mas ele descobriu que, mesmo preso,
ainda podia escolher como pensar. E esse é o maior poder humano. Ninguém pode controlar o que você pensa, a menos que você permita. Quantas vezes você já reagiu por impulso? Alguém te disse algo e você respondeu com raiva. Uma notícia ruim chegou e você entrou em desespero. Um imprevisto aconteceu e você sentiu tudo desabar. Essas reações automáticas são o reflexo de uma mente que ainda não aprendeu a parar antes de agir. Os estoicos chamavam esse intervalo de espaço sagrado. É o segundo entre o estímulo e a resposta. É onde mora a liberdade. Entre o que acontece e o que você faz com isso, existe um pequeno espaço. E quem domina esse espaço, domina a própria vida. A mente comum vive em piloto automático. Ela reage, a mente estoica observa, entende, escolhe. Ela não se deixa arrastar pelas emoções. Ela usa as emoções como informações. Por exemplo, você recebeu uma crítica. A mente reativa pensa, estão me atacando. A mente treinada pensa, o que posso aprender com isso? Você perdeu uma oportunidade. A mente reativa pensa, tudo dá errado para mim. A mente treinada pensa, talvez isso esteja me redirecionando. A diferença entre uma vida leve e uma vida pesada está nesse tipo de escolha. E a grande ironia é que quanto mais você tenta controlar o mundo, mais ele te domina. Mas quando você aprende a controlar suas reações, o mundo inteiro muda mesmo que nada ao redor mude. Sêneca dizia, o homem sereno não é aquele que não sofre, mas o que não se deixa arrastar pelo sofrimento. A dor existe, mas o sofrimento prolongado é escolha. Você não pode impedir a chuva, mas pode escolher não se afogar nela. Pense nas decisões mais difíceis da sua vida. Quantas delas foram tomadas no calor da emoção? Quantas vezes você disse algo que não queria dizer, ou tomou uma atitude da qual se arrependeu minutos depois? Agora imagine se, naquele momento, tivesse respirado e esperado um pouco antes de agir. A clareza teria vindo. E é isso que Epicteto ensina. O poder não está em reagir rápido, mas em reagir certo. Os estoicos treinavam isso todos os dias. Eles praticavam imaginar perdas, ofensas e fracassos antes que acontecessem não por pessimismo, mas para fortalecer a mente. Eles sabiam que o mundo é imprevisível e a única defesa real é a serenidade. Então, quando algo te irritar, observe. Quando algo te doer, respire. Quando algo te provocar, silencie. A calma é a resposta mais forte que existe. Marco Aurélio dizia que um fogo intenso transforma tudo o que toca em luz. Quando você reage com consciência, a dor vira sabedoria. Quando você reage com raiva, ela vira destruição. A escolha é sempre sua. E talvez esse seja o maior teste da vida. Não é suportar o que acontece, é permanecer em paz apesar do que acontece. A maioria quer controlar o exterior. Os sábios aprendem a controlar o interior. Você não escolhe as cartas que a vida te dá, mas escolhe como jogar. E às vezes, a jogada mais sábia é apenas manter o controle emocional enquanto todos perdem a cabeça. No fim, o estoicismo não promete um mundo sem dor. Promete uma mente que sabe atravessar qualquer dor sem se quebrar. E é isso que te torna forte. Não o que te acontece, mas a forma como você escolhe reagir. Frase 4. A pressa é inimiga da clareza. Sêneca. Sêneca dizia que a pressa é uma forma disfarçada de medo. E quando você pensa bem, ele estava certo. A maioria das decisões ruins nasce da pressa de querer resolver rápido, acabar logo, fugir do desconforto de não saber o que fazer. Mas toda vez que você apressa algo que exige tempo, você paga o preço da confusão. Vivemos em um tempo em que tudo é urgente. As mensagens, as respostas, as escolhas, os resultados. Parece que se você não decidir agora, vai perder alguma coisa. Mas o que o estoicismo ensina é o oposto. A clareza nasce do silêncio e da paciência. Nada que realmente importa pode ser decidido com a mente acelerada. Sêneca escreveu: quem tem pressa não vive, apenas corre. E essa frase é um espelho cruel,
Porque muitas vezes a gente não corre atrás do que ama, corre para fugir da dúvida. Corre para não sentir a incerteza, para não encarar o medo, para não admitir que ainda não sabe o que quer. Mas as melhores decisões vêm justamente do espaço entre a dúvida e a resposta. É ali, na pausa, que a mente se organiza. O problema é que pouca gente suporta o silêncio. A pressa dá uma falsa sensação de controle. Mas o silêncio revela a verdade e nem sempre estamos prontos para ouvi-la. Quantas vezes você tomou uma decisão rápida só para acabar com a ansiedade? Comprou o que não precisava. Disse sim quando queria dizer não. Entrou em algo sem pensar. Depois, com a mente calma, percebeu que poderia ter esperado só um pouco mais. E o tempo, esse velho mestre, te mostrou que tudo se encaixaria se você tivesse confiado mais na espera. Os estoicos acreditavam que agir sem pensar é desperdiçar a razão que a natureza te deu. Eles não pregavam lentidão, mas presença. Sêneca dizia que uma mente sábia age quando é o momento certo, não quando a emoção manda. E essa é a diferença entre reagir e decidir. A pressa quer resultado. A sabedoria quer direção, e são coisas completamente diferentes. Pense num arqueiro. Ele não atira a flecha no desespero. Primeiro ele observa o vento, a distância, a força. Só então dispara. O movimento é rápido, mas a mente é calma. É assim que uma boa decisão nasce de uma mente que não se apressa. A clareza não é um dom, é uma consequência. Ela vem quando você desacelera o pensamento, respira e permite que o entendimento apareça. A verdade nunca grita, ela sussurra. E você só ouve quem sussurra quando está em silêncio. Em momentos de dúvida, Sêneca recomendava 3 passos. Adiar a reação imediata. Deixe a emoção passar. Observar o medo. O que está te apressando não é o tempo, é a insegurança. Agir só quando o impulso se transforma em intenção. Esses 3 passos parecem simples, mas salvam uma vida inteira de arrependimentos. A pressa é o atalho que leva direto ao erro. E o erro apressado cobra juros altos. Culpa, desgaste, retrabalho. Os estoicos sabiam que o tempo é o maior aliado da sabedoria. Por isso, em vez de agir impulsivamente, eles observavam. Quando todos corriam, eles permaneciam firmes. Quando todos gritavam, eles ficavam em silêncio. Eles entendiam que decisões tomadas em calmaria têm mais poder que 1000 ações feitas no caos. Sêneca dizia que a vida é longa o bastante para quem sabe usá-la bem. E parte de usá-la bem é não desperdiçar energia com pressa. Você não precisa decidir tudo hoje. O tempo certo tem uma lógica que a mente agitada não entende. E quando a poeira baixa, a visão fica clara. Então, da próxima vez que sentir a pressão de decidir rápido, pare, respire, observe o que realmente está te empurrando. Porque muitas vezes o que te faz correr não é o tempo, é o medo de encarar a verdade. E lembre-se, nenhuma decisão feita na pressa traz paz duradoura. A clareza sempre vem para quem tem coragem de esperar. O mundo acelera, mas a sabedoria caminha devagar. E é justamente por isso que ela nunca tropeça. Frase 5. Ninguém é livre até que aprenda a dominar a si mesmo. Epicteto. Epicteto acreditava que a liberdade verdadeira não tem nada a ver com poder, dinheiro ou status. Ela começa quando você deixa de ser escravo de si mesmo. E essa é uma das lições mais difíceis da filosofia estoica, a de que o maior inimigo da liberdade é a própria mente indisciplinada. Pense nisso. O que adianta conquistar o mundo se você não consegue dominar seus impulsos? O que adianta ter tempo se a ansiedade te rouba a calma? O que adianta ser livre por fora se por dentro você ainda é prisioneiro das suas emoções? Epicteto dizia que ninguém é verdadeiramente livre até que aprenda a dizer não às próprias fraquezas. E é aqui que começa o verdadeiro trabalho estoico. Não é vencer o mundo, é vencer a si mesmo.
Dominar-se é resistir ao impulso de responder na hora. É segurar a palavra que fere. É conter o desejo de provar algo para quem não merece explicação. É perceber que a força está em não reagir. O autodomínio é o músculo mais difícil de treinar, mas o que mais muda a sua vida. Porque quando você aprende a se controlar, você ganha poder sobre tudo o que tenta te controlar. O medo, a raiva, a inveja, a ansiedade, tudo isso perde força quando você aprende a observar antes de agir. Os estoicos viam as emoções como fogo. Não há nada de errado com o fogo em si. Ele ilumina, aquece, transforma. Mas se escapar do controle, destrói. O mesmo acontece com a mente. A emoção é o fogo. A razão é o recipiente que o mantém no lugar. Epicteto dizia que o homem sábio é aquele que age guiado pela razão, não pelos impulsos do corpo. E isso não significa suprimir sentimentos. Significa não deixar que eles te conduzam para lugares onde você não quer estar. Pense em quantas decisões ruins nasceram de momentos em que você perdeu o controle. Um gasto feito por impulso, uma resposta dada por raiva, uma escolha tomada pelo medo. Depois que passa, vem o arrependimento e a mente percebe o estrago. Mas o estoico treina para antecipar esse momento. Ele se observa como quem observa o mar antes da tempestade. Ele sente a emoção chegando e escolhe não ser arrastado por ela. Esse é o verdadeiro poder. Agir com intenção, não com instinto. Epicteto lembrava que ninguém nasce com autodomínio. Ele é construído aos poucos, com prática. A cada vez que você escolhe o controle em vez da reação, você fica mais livre. A cada vez que escolhe o silêncio em vez da briga, você fica mais forte. A cada vez que escolhe a razão em vez do impulso, você ganha terreno dentro de si. A liberdade que vem do autodomínio é silenciosa. Ela não chama a atenção, mas muda tudo. É o tipo de poder que não precisa ser visto para ser sentido. Porque a pessoa que se controla inspira respeito sem precisar exigir. Sêneca dizia: quem vence a si mesmo é invencível. E é isso que o estoicismo busca. Vencer os inimigos internos, aqueles que ninguém vê, mas que te impedem de viver em paz. A mente indisciplinada vive em conflito constante. Quer tudo, teme tudo, perde tudo. A mente controlada não é fria, ela é clara. Ela sente, mas escolhe o que fazer com o que sente. Quando você domina a si mesmo, você deixa de ser manipulado pelo mundo. As opiniões não te abalam. As provocações não te controlam. Os elogios não te iludem. Você começa a agir de acordo com o que acredita, não com o que esperam de você. E isso é a verdadeira liberdade, poder ser quem você é, sem ser escravo das circunstâncias. Epicteto ensinava que a alma livre é aquela que aprendeu a não ser governada por paixões momentâneas e que a disciplina, por mais rígida que pareça, é o caminho mais rápido para a paz. No fim, liberdade não é fazer tudo o que quer. É ter poder para não fazer o que te destrói. E quando você entende isso, percebe que o domínio de si é a chave que abre todas as outras portas. Frase 6. Não busque o que é agradável, busque o que é certo. Marco Aurélio. Marco Aurélio escreveu essa frase enquanto governava o império mais poderoso do mundo. Ele podia ter tudo: riqueza, conforto, prazer, poder absoluto. Mas em vez de buscar o que era agradável, ele escolhia o que era justo. E é por isso que suas palavras atravessaram séculos, porque ele viveu o que ensinava. Essa frase é um golpe na mentalidade moderna, que prega o prazer acima de tudo. A sociedade ensina que felicidade é sentir-se bem o tempo todo. Mas o estoicismo ensina o contrário. Felicidade é agir bem, mesmo quando não se sente bem. O prazer passa, a retidão permanece. O problema é que a mente busca o caminho mais fácil. Ela quer o atalho, o alívio imediato, o conforto que anestesia a consciência.
Mas toda vez que você escolhe o que é agradável em vez do que é certo, uma parte de você se enfraquece. E toda vez que escolhe o que é certo, mesmo quando dói, você se fortalece. Marco Aurélio dizia que o bem do homem está em agir de acordo com sua natureza racional. Isso significa agir com consciência, mesmo sob pressão. Escolher o certo não porque é conveniente, mas porque é coerente com quem você quer ser. O caminho do certo raramente é o mais confortável. É dizer não quando todos dizem sim. É falar a verdade quando o silêncio parece mais fácil. É manter seus princípios quando o mundo te convida a atrair o que acredita. Os estoicos viam a virtude como o único bem inabalável, porque tudo o mais o prazer, o sucesso, o elogio, depende de fatores externos. Mas a virtude depende apenas de você. E é isso que torna a pessoa sábia e indestrutível. Ela pode perder tudo, menos o próprio caráter. Pense em quantas vezes você fez o certo e mesmo assim foi criticado. Ou quantas vezes você seguiu a consciência e não o caminho mais fácil. Esses momentos parecem pequenos, mas são os tijolos da sua integridade. E a integridade é o alicerce da liberdade interior. O prazer agrada por instantes. A retidão satisfaz por uma vida inteira. Epicteto dizia que aquele que busca apenas o prazer será sempre escravo de algo do corpo, das pessoas ou das circunstâncias. Mas quem busca o certo vive em paz, mesmo quando o mundo o rejeita. O prazer te dá alívio, o certo te dá respeito. E é melhor dormir tranquilo do que viver anestesiado. Sêneca também falava sobre isso. Nada é mais valioso do que uma consciência limpa, porque a paz de quem age com retidão é um escudo invisível. Você pode até cair, mas cai de pé. Você pode perder, mas perde com dignidade. E essa é uma vitória que ninguém pode tirar. O que é agradável quase sempre é passageiro. O que é certo quase sempre é difícil. Mas é no difícil que mora o verdadeiro crescimento. E quando você olha para trás, percebe que foram as escolhas certas e não as fáceis que moldaram quem você é hoje. A sabedoria estoica ensina que o prazer pode te prender, mas a virtude te liberta. Porque, ao escolher o certo, você se torna dono de si mesmo. Não precisa de aplausos nem de aprovação. A única validação necessária é a da própria consciência. E é aqui que entra a âncora deste vídeo. Marco Aurélio acreditava que o mundo não precisa de mais pessoas agradáveis, precisa de mais pessoas corretas. E é por isso que eu quero te pedir algo agora. Se essa mensagem te tocou, comente aqui embaixo. Eu escolho o que é certo. Essa frase é um lembrete, um compromisso com você mesmo. Porque toda vez que você escreve isso, você reafirma o que o estoicismo ensina, que viver com virtude é o maior ato de liberdade. Você não precisa ser perfeito, precisa apenas ter a coragem de escolher o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. E quando fizer isso, vai descobrir que o caminho certo, aquele que exige sacrifício, disciplina e verdade, é o único que realmente vale a pena caminhar. Frase 7. A dificuldade revela quem somos. Epicteto. Você nunca sabe quem realmente é até que a vida te testa. Nos dias calmos, é fácil parecer forte, sábio e paciente. Mas é nas tempestades que o verdadeiro caráter aparece. E é por isso que Epicteto dizia: a dificuldade revela quem somos. Essa frase carrega um dos pilares do estoicismo. A ideia de que o sofrimento não te define, ele te revela. Porque quando tudo dá certo, é simples manter a calma. Mas quando tudo desaba, só a essência fica de pé. Epicteto viveu essa verdade. Ele nasceu escravo, foi agredido, humilhado e viveu anos sob o domínio de outros. Mas em vez de se tornar amargo, ele se tornou sábio. Ele dizia: não é a adversidade que forma o homem, é a forma como ele reage a ela. E foi reagindo com razão e não com desespero que ele conquistou liberdade interior. A dificuldade é o espelho que mostra quem você é de verdade.
Quando a vida te pressiona, ela tira a maquiagem das aparências. É ali que se vê se a sua calma era real ou só conveniência, se a sua fé era profunda ou apenas confortável, se a sua força era genuína ou dependia de aplausos. A dor revela. Ela expõe o que o conforto esconde. E isso não é castigo, é clareza. Os estoicos acreditavam que cada dificuldade traz consigo a chance de praticar uma virtude. Se alguém te ofende, é a chance de praticar paciência. Se algo te decepciona, é a chance de praticar desapego. Se tudo parece dar errado, é a chance de praticar perseverança. A vida não te testa para te destruir, mas para te mostrar até onde você pode ir. Marco Aurélio escreveu: "O fogo prova o ouro. A adversidade prova o homem", e é exatamente isso. O que te acontece não é injustiça, é lapidação. O sofrimento não te diminui, ele te molda. E quanto mais intensa a dor, mais puro o ouro que sai dela. Quando você enfrenta uma dificuldade, há dois caminhos: ou você se quebra, ou você se constrói. A diferença está em como escolhe interpretar o que está acontecendo. A mente comum pergunta: por que comigo? A mente estoica pergunta: o que isso está tentando me ensinar? E quando essa pergunta muda, tudo muda junto, porque a dor deixa de ser inimiga e passa a ser mentora. Pense em todas as pessoas que você admira: heróis, líderes, filósofos, artistas, empreendedores. Nenhum deles cresceu na facilidade. Todos foram forjados pelo desconforto, e o que os tornou admiráveis não foi o sucesso que conquistaram, mas a força que mostraram quando tudo parecia perdido. A dificuldade é como uma noite escura. Ela te força a acender a luz dentro de si. E é nesse momento que você percebe que a força que procurava fora sempre esteve dentro. Epicteto dizia que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. E ele estava certo. A dificuldade só te destrói quando você decide se entregar. Mas quando você decide resistir, ela se transforma em impulso. É assim que o estoico vive. Ele não corre da dor, ele a usa. Não amaldiçoa o obstáculo, ele o transforma em degrau. Não se define pelo que perdeu, mas pelo que se tornou depois. E talvez essa seja a mensagem mais profunda deste vídeo até agora. A dificuldade não vem para mostrar que você é fraco, mas para te provar que já é mais forte do que imagina. Então, quando a vida apertar, quando o cansaço bater e tudo parecer pesado demais, lembre-se disso. Não é o fim, é o teste. E cada teste vencido muda a forma como você se enxerga. Você vai olhar para trás e perceber que as fases mais duras foram as que mais te construíram. Foram elas que tiraram de dentro de você a pessoa que estava escondida. E é por isso que os estoicos agradeciam até pelas dores, porque sabiam que sem elas nunca conheceriam o próprio poder. No fim, a dificuldade não revela o pior, revela o essencial. E quando você descobre o essencial, nada mais te abala. Frase 8. Ninguém tropeça em montanhas, mas em pequenas pedras. Sêneca. As pessoas acham que são os grandes problemas que derrubam a vida. Mas Sêneca dizia o contrário: ninguém tropeça em montanhas, mas em pequenas pedras. Ou seja, não é o que é imenso que te faz cair, é o que você não vê. Essa frase é um lembrete poderoso sobre a tensão, porque a maioria das quedas na vida não vem de grandes catástrofes, e sim de pequenas distrações, pequenos deslizes, pequenas concessões diárias. O perigo raramente grita, ele sussurra. Pense nisso, ninguém perde a paz de uma vez. Aos poucos, vai cedendo à pressa, ao cansaço, à irritação. Ninguém destrói um relacionamento da noite para o dia. É uma palavra maldita, um orgulho não engolido, uma conversa adiada. Ninguém quebra financeiramente em um instante. É o pequeno gasto desatento, repetido todos os dias, que consome o que você construiu. Sêneca entendia que o verdadeiro inimigo da sabedoria não é o caos,
é a distração, porque o caos te acorda, mas a distração te adormece. E enquanto você está distraído, as pequenas pedras se acumulam. Quando percebe, o caminho está cheio de tropeços invisíveis. A filosofia estoica ensina a viver com vigilância. Não é uma vigilância ansiosa, mas consciente. É olhar para dentro todos os dias e se perguntar: onde estou cedendo sem perceber? Onde estou permitindo que o pequeno erro vire hábito? Porque a decadência moral, emocional ou espiritual nunca começa com um grande erro. Começa com o que você ignora, e o que é ignorado cresce. Sêneca dizia que quem não controla os detalhes acaba controlado por eles. E é assim na mente também. Um pequeno pensamento negativo repetido muitas vezes vira crença. Uma pequena inveja alimentada em silêncio vira amargura. Um pequeno medo tolerado vira paralisia. É por isso que o estoico observa tudo o que acontece dentro de si como um jardineiro cuida do solo, arrancando ervas daninhas antes que virem raízes. Ele entende que a vida é feita de pequenas escolhas diárias, e é nelas que o destino se forma. A maioria das pessoas subestima as pequenas atitudes, mas é nelas que a disciplina nasce. É levantar cedo mesmo sem vontade. É ouvir antes de responder. É manter a palavra dada, mesmo quando ninguém está olhando. Essas pequenas virtudes formam uma grande fortaleza interior. Marco Aurélio dizia que a alma se encolhe com pequenas concessões. Cada vez que você escolhe o caminho mais fácil, uma parte da sua força se perde. Mas cada vez que você escolhe o certo, mesmo no detalhe, uma parte da sua grandeza cresce. Os estoicos sabiam que as montanhas da vida, os grandes desafios, são inevitáveis. Mas quem tropeça nelas já vinha desequilibrado pelas pequenas pedras. A mente desatenta cai até nas menores dificuldades. A mente vigilante atravessa até as maiores. Então, antes de culpar o destino, observe seus hábitos. Antes de reclamar do peso da vida, veja o que você anda carregando à toa. Antes de culpar o tempo, perceba onde está desperdiçando o presente. Sêneca também dizia que o homem sábio evita o erro antes que ele exista. Isso não é medo, é maturidade. Porque quando você vive com atenção, percebe que o que parece pequeno nunca é insignificante. Um copo d'água todos os dias pode salvar uma planta. Um elogio sincero pode mudar o dia de alguém. Um pensamento calmo pode evitar uma briga. O pequeno é o que sustenta o grande. A filosofia estoica é, acima de tudo, um chamado à consciência constante. Ela te ensina a olhar para o hoje, não com culpa, mas com presença. A ver as pedras antes de tropeçar, a corrigir o passo antes de cair. E quando você aprende a viver assim, com olhos atentos e mente desperta, as pedras continuam no caminho, mas deixam de ser ameaça. Você começa a andar com mais leveza, mais firmeza e mais propósito. Porque o segredo da paz não está em remover todas as pedras do caminho, mas em aprender a caminhar sobre elas com sabedoria. Frase 9. O homem que teme o sofrimento já sofre por temer. Sêneca. Sêneca entendeu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo. O medo do sofrimento dói mais do que o sofrimento em si. A frase dele, o homem que teme o sofrimento já sofre por temer, é uma das mais libertadoras de toda a filosofia estoica, porque ela mostra que o medo é uma prisão criada pela própria mente. Pense em quantas vezes você se torturou antecipando algo que nem aconteceu. Uma conversa difícil, uma possível perda, um resultado que talvez desse errado. A cabeça cria 1000 versões de uma dor que ainda nem existe, e o corpo sente todas elas como se fossem reais. É como viver várias tragédias que nunca vão acontecer. Sêneca chamava isso de sofrer antes da hora. Ele dizia que a maioria das pessoas vive 2 vezes o mesmo sofrimento. Primeiro na imaginação, depois na realidade. E muitas vezes, o primeiro é muito pior.
O medo tem esse poder. Ele multiplica o peso do que ainda não aconteceu. E o pior é que quanto mais você foge dele, mais ele cresce. Porque tudo o que é evitado ganha força. O que é enfrentado perde o controle sobre você. Os estoicos viam o medo como uma distorção da mente, uma interpretação exagerada da dor. Eles sabiam que o medo não está no acontecimento, mas na narrativa que você cria sobre ele. Você não tem medo da perda, tem medo do que imagina sentir se ela vier. Você não tem medo da mudança, tem medo de quem vai ser depois dela. Você não tem medo do sofrimento, tem medo de não suportá-lo. Mas Sêneca afirmava: o homem é mais forte do que pensa. E isso é verdade, porque quando o sofrimento real chega, quase sempre descobrimos que suportamos mais do que imaginávamos. O medo, por outro lado, nos destrói antes que algo sequer aconteça. Os estoicos praticavam uma técnica chamada premeditatio malorum, a antecipação dos males. Era o hábito de imaginar com calma as possíveis adversidades da vida. A perda de um bem, a traição, a doença, a morte. Mas não faziam isso para sofrer antes da hora. Faziam para se preparar emocionalmente para quando algo realmente viesse, estarem prontos. Eles não negavam o sofrimento, eles o aceitavam como parte do caminho. E é isso que nos falta hoje: aceitação. Queremos uma vida sem dor, mas a vida real não é feita só de sol. Há tempestades, quedas, despedidas. E quanto mais você tenta evitar isso, mais fraco se torna. Mas quando olha de frente, o medo perde o tamanho. Imagine que você está diante de uma montanha. De longe, ela parece impossível de escalar. Mas à medida que se aproxima, percebe que ela não é tão grande assim. Você é que estava muito distante. O medo funciona da mesma forma. Ele cresce na distância da imaginação. Quando você chega perto, percebe que o monstro não era tão terrível quanto parecia. Sêneca dizia que a coragem não é a ausência de medo, é o domínio sobre ele. E o domínio nasce quando você para de fugir e decide enfrentar. Porque cada vez que você encara um medo, o próximo fica menor. A dor, quando vem, traz aprendizado. O medo, quando domina, traz paralisia. E é a paralisia que destrói mais vidas do que qualquer sofrimento real. Quantas oportunidades você já perdeu por medo de fracassar? Quantos amores deixou escapar por medo de se machucar? Quantas decisões adiou esperando o momento seguro que nunca chegou? Sêneca diria que nesses momentos você não estava vivendo, estava apenas evitando a vida. A verdade é que o sofrimento é inevitável, mas o medo é opcional. Você pode escolher não alimentá-lo. Pode escolher agir apesar dele. Pode escolher acreditar que cada dor tem um propósito e que cada queda tem um recomeço escondido. Os estoicos acreditavam que a alma humana se fortalece exatamente nas partes em que foi ferida. E quando você entende isso, o medo perde o poder. Porque não importa o que aconteça, você sabe que vai suportar. A coragem não é nascer sem medo, é seguir em frente mesmo tremendo. E é isso que faz o estoico diferente. Ele sente medo, mas não obedece a ele. No fim, o sofrimento é só um visitante. Ele chega, ensina e vai embora. Mas o medo é um prisioneiro, ele fica. E a única forma de libertar-se dele é abrir a porta, olhar nos olhos e dizer: você não manda mais em mim. Frase 10. Não perca tempo discutindo o que um bom homem deve ser. Seja um. Marco Aurélio. Marco Aurélio era um homem de poucas palavras e muita ação. Em meio a guerras, traições e crises, ele escreveu essa frase que corta como uma lâmina. Não perca tempo discutindo o que um bom homem deve ser. Seja um. Essa frase é um soco na boca da hipocrisia. Porque é fácil falar sobre virtude, fácil citar filósofos, postar frases bonitas, discursar sobre moral. Difícil é viver aquilo que se diz acreditar. Marco Aurélio via o mundo cheio de pessoas que sabiam o que era certo, mas que não faziam nada. E ele entendeu que o problema da humanidade nunca foi a falta de conhecimento, mas a falta de prática.
A filosofia estoica é, acima de tudo, prática. Não é sobre falar, é sobre fazer. Não é sobre debater, é sobre agir. Não é sobre parecer, é sobre ser. Isso vale para tudo. Não adianta falar em paciência e explodir na primeira provocação. Não adianta pregar disciplina e viver dominado pela preguiça. Não adianta exigir caráter dos outros se você mesmo vive se traindo em silêncio. Marco Aurélio acreditava que o exemplo é mais poderoso que qualquer discurso. Ele dizia que o bom homem não precisa provar sua bondade, ela é evidente nas suas atitudes. Enquanto os tolos tentam parecer virtuosos, o sábio apenas vive com virtude. Sêneca dizia algo semelhante. As palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. E é verdade, as pessoas não escutam o que você diz, elas observam o que você faz. É por isso que o silêncio de um homem coerente é mais inspirador do que 1000 discursos sobre sabedoria. Essa frase também fala sobre coerência interna. Ser bom, para os estoicos, não era agradar todo mundo, mas agir em alinhamento com a própria consciência, mesmo que isso custasse aprovação, status ou conforto. Porque o bem não é o que os outros acham certo, é o que a razão reconhece como certo. E viver segundo essa razão exige coragem. Coragem de ir contra o que é popular. Coragem de ficar em silêncio quando todos gritam. Coragem de manter a dignidade quando o mundo inteiro perde a cabeça. A bondade estoica é silenciosa, mas firme. Ela não precisa ser aplaudida, porque sabe que o valor não está na plateia, mas no caráter. Marco Aurélio acreditava que a virtude está nas pequenas ações do dia a dia. A forma como você trata quem não pode te oferecer nada. O respeito com que fala com quem discorda de você. A honestidade quando ninguém está olhando. A maneira como age quando ninguém vai saber. Essas são as provas reais da alma. O resto é discurso. E é aqui que entra a sabedoria dessa frase. Enquanto muitos gastam energia tentando parecer bons, o verdadeiro sábio economiza palavras e investe em atitude. Porque discutir sobre moral é fácil. Difícil é praticar paciência quando alguém te ofende. Difícil é escolher a verdade quando a mentira parece mais conveniente. Difícil é perdoar quando o ego quer revanche. Mas é justamente nessas horas que o bom homem se revela. Não nos debates, mas nas escolhas silenciosas. Não nos discursos, mas nos gestos. Os estoicos diziam que a virtude é uma arte de viver. E toda arte exige repetição, treino e humildade para melhorar todos os dias. Ser bom não é um estado, é um exercício contínuo. É acordar a cada dia e tentar errar um pouco menos. Marco Aurélio não escreveu essa frase para impressionar ninguém. Escreveu para lembrar a si mesmo de não perder tempo com vaidade intelectual. Porque no fim, o tempo que passamos discutindo o que é o bem poderia estar sendo usado para praticá-lo. Então, quando sentir vontade de provar seu valor ou justificar suas intenções, lembre-se disso. Você não precisa convencer ninguém. Você só precisa agir. As ações são o espelho mais honesto da alma. E quando elas refletem virtude, as palavras se tornam desnecessárias. Frase 11. A tranquilidade vem quando deixamos de desejar o que não depende de nós. Epicteto. Epicteto descobriu algo que todos buscam, mas poucos alcançam. A tranquilidade. Ele dizia que ela não nasce da ausência de problemas, mas da ausência de ilusões. E a maior ilusão do ser humano é acreditar que pode controlar tudo. A tranquilidade vem quando deixamos de desejar o que não depende de nós. Essa frase é simples, mas contém a essência da paz estoica. Porque a maior parte do nosso sofrimento não vem do que acontece, mas do que insistimos em querer que aconteça do nosso jeito. Pense quantas vezes você ficou ansioso esperando o resultado de algo, um retorno, uma resposta, uma mudança.
A mente cria 1000 cenários e você se vê tentando empurrar o tempo, controlar pessoas, antecipar o futuro. Mas o futuro não obedece vontades. Ele flui no ritmo dele e quanto mais você tenta controlá-lo, mais ele te escapa. Epicteto, que viveu como escravo por muitos anos, entendeu que a verdadeira liberdade está em não desejar o impossível. Ele não podia controlar seus donos, sua situação ou o destino, mas podia controlar sua atitude diante de tudo isso. E foi nessa escolha que ele encontrou tranquilidade. Desejar o que não depende de você é como remar contra a maré. Você se esgota, mas não sai do lugar. Quando solta o remo e deixa o rio seguir, a mente finalmente descansa. O estoicismo ensina que há 2 categorias na vida: as coisas que estão sob o seu controle e as que não estão. Você controla suas ações, suas palavras, suas escolhas, mas não controla o tempo, os outros, o acaso, o resultado. E a sabedoria começa quando você para de lutar contra o que é incontrolável. Sêneca dizia: nada é mais infeliz do que desejar o que não pode ser. E essa é a raiz da inquietação moderna. Vivemos desejando reconhecimento, aprovação, segurança eterna, coisas que dependem de tudo, menos da gente. Queremos que as pessoas nos entendam, que o mundo seja justo, que tudo siga um roteiro previsível. Mas a vida não foi feita para seguir os nossos planos. Foi feita para nos ensinar a caminhar em meio ao imprevisível. A tranquilidade vem quando você começa a fazer as pazes com a imperfeição, quando entende que não é o cenário que precisa mudar, é o olhar. Você não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas. E quem aprende isso, aprende a navegar por qualquer mar. Pense em quantas decisões ruins você tomou movido pela ansiedade de querer tudo sob controle. Quantas discussões nasceram de expectativas não atendidas. Quantos dias se perderam porque a mente estava presa ao como deveria ser, em vez de aceitar o que é. A mente que deseja o incontrolável vive em guerra. A mente que aceita o incontrolável vive em paz. Epicteto dizia que quem busca o que não depende de si se torna escravo. E ele tinha razão, porque o desejo de controle é uma forma de escravidão. Você se torna refém das circunstâncias, dos humores dos outros, das reações do mundo. Mas quando entende o que é seu e o que não é, tudo muda. Você para de correr atrás do impossível e começa a cuidar do essencial. A tranquilidade estoica não é frieza, é lucidez. É olhar o caos e não se desesperar. É ver que o mundo está fora de ordem, mas manter a ordem dentro de si. É continuar plantando, mesmo sem saber quando a colheita vem. O segredo está em deslocar o foco. Menos desejo, mais aceitação. Menos cobrança, mais serenidade. Menos controle, mais confiança. E não se trata de desistir. Trata-se de entender que você não precisa controlar o resultado para ter poder sobre a jornada. A paz não vem quando tudo se acalma. Ela vem quando você se acalma, independentemente de tudo. Epicteto ensinava que quem aceita o destino com serenidade se torna invencível. Porque, ao deixar de desejar o que não depende de você, você se liberta. Liberta-se da pressa, da frustração, da necessidade de provar algo ao mundo. A tranquilidade não é um prêmio, é uma escolha. E começa no momento em que você diz: eu faço o que posso e o resto entrego ao tempo. Frase 12. Marco Aurélio escreveu: a vida é opinião. Frase 13. Sêneca completou séculos depois: enquanto viver, aprenda a viver. Essas duas frases juntas encerram o círculo do estoicismo e, de certa forma, o sentido de tudo que falamos até aqui. Pense com calma no que elas significam. A vida é opinião, não quer dizer que tudo é relativo. Quer dizer que a realidade que você vive não é o que acontece fora, mas o que você acredita sobre o que acontece. Duas pessoas podem viver o mesmo fato, mas enxergá-lo de maneiras completamente diferentes. Uma reclama, a outra agradece. Uma vê problema,
a outra vê propósito. Uma se sente vítima, a outra se torna protagonista. E a diferença entre elas está na opinião, na forma como interpretam o que acontece. O estoicismo ensina que o poder de mudar o mundo está em mudar o olhar. Porque a mente cria o inferno e o paraíso. E quem aprende a controlar o olhar, controla o destino. Marco Aurélio dizia que a alma se pinta com as cores dos pensamentos que abriga. Se você pensa com medo, o mundo te parece ameaçador. Se pensa com raiva, tudo parece injusto, mas se pensa com serenidade, percebe que até as tempestades trazem sentido. A vida não muda, você muda e o mundo muda junto. A segunda frase de Sêneca, enquanto viver, aprenda a viver, é o lembrete final. Porque o aprendizado nunca acaba. Mesmo quem estuda a vida inteira ainda tropeça nas próprias emoções, ainda sente medo, ainda erra. E está tudo bem. O estoicismo não promete perfeição, promete progresso. Aprender a viver é reaprender o tempo todo. É cair com consciência, levantar com humildade e seguir com sabedoria. É aceitar que o controle total é impossível, mas o crescimento é inevitável. É entender que a vida não se resolve, se pratica. Sêneca dizia que ninguém é sábio por acaso, e é verdade. A sabedoria é construída aos poucos, nas pequenas escolhas, nos silêncios difíceis, nos dias em que você decide agir certo, mesmo sem vontade. É um treino diário, interno, invisível. É decidir a cada manhã ser um pouco melhor do que ontem. A vida não vai parar de te testar. Os obstáculos vão continuar aparecendo, os medos vão continuar voltando, as dúvidas vão continuar te visitando. Mas a diferença é que depois de tudo o que você aprendeu aqui, elas não terão mais o mesmo poder sobre você. Você vai olhar o obstáculo e lembrar, o obstáculo é o caminho. Vai sentir medo e lembrar, o sofrimento imaginado dói mais do que o real. Vai se perder em pensamentos e lembrar, se está fora do meu controle, não merece minha preocupação. Vai querer desistir e lembrar, a dificuldade revela quem eu sou. E aos poucos, a filosofia deixa de ser teoria e vira postura, vira modo de existir. E é aqui que o estoicismo se torna mais do que filosofia, se torna liberdade. Porque viver com essa mentalidade é deixar de ser refém do mundo. É parar de pedir que a vida seja leve e aprender a ser leve dentro dela. É parar de esperar que o mundo mude e começar a ser a mudança silenciosa que inspira os outros. Marco Aurélio, no fim da vida, escreveu que a maior vitória é permanecer humano em meio à desordem. Essa é a essência do estoicismo. Continuar gentil quando o mundo é cruel. Continuar justo quando o mundo é injusto. Continuar calmo quando tudo ao redor grita. E essa calma não é fraqueza, é poder. O poder de não ser governado pelo caos, de não reagir a tudo, de não precisar provar nada, de apenas viver em paz. A vida estoica não é uma fuga, é uma presença total. É estar inteiro em cada momento, consciente das próprias escolhas, aceitando o que vem e agindo com virtude. E essa presença é o que transforma cada decisão difícil em um passo de crescimento. Agora, respire fundo. Pense em tudo o que ouviu até aqui. 13 frases, 13 lembretes. Cada uma é uma bússola. Não para mudar o mundo, mas para te manter inteiro enquanto o mundo muda. Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio não deixaram teorias para admirarmos, deixaram ferramentas para usarmos. Eles sabiam que quando o caos chega, é a mente treinada que sustenta a alma. E talvez esse seja o momento certo para você parar e se perguntar: o que realmente depende de mim? O que eu preciso soltar? O que está me tirando a paz por algo que eu nem posso controlar? A resposta está aí dentro. E quando você a encontrar, vai perceber que a dúvida que te trava hoje pode ser o portal da sua liberdade amanhã. Agora, eu quero te deixar um convite silencioso, mas profundo. Comente aqui embaixo: eu escolho a paz. Essa frase é simples, mas poderosa. Ela representa tudo o que o estoicismo ensina: agir com calma,
viver com clareza e seguir com propósito, mesmo em meio à incerteza. Escreva isso como um compromisso com você mesmo, porque no fim, a vida não é sobre evitar tempestades, é sobre aprender a permanecer sereno enquanto elas passam. Prometer mundos e fundos, e é justamente por isso que nada muda. Você começa 10 coisas, abandona 9 e se sente culpado pela única que fez pela metade. Os estoicos já sabiam disso há 2000 anos. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: a alma fica pesada quando tenta carregar o que não lhe pertence. E é exatamente assim que a maioria vive hoje, carregando peso que não é seu, se responsabilizando pelo que não controla, sofrendo por expectativas impossíveis e tentando abraçar um mundo que ninguém consegue abraçar. A verdade é direta. Você não arruma sua vida começando pelo mundo. Você arruma sua vida começando por você. E é por isso que este vídeo existe. Porque você não precisa de mais motivação, nem de uma rotina perfeita, nem de uma nova fase de agora vai. Você precisa de direção, clareza e práticas que funcionem mesmo nos dias ruins. As 10 práticas estoicas que você vai ver aqui não são frases bonitas. São ferramentas de precisão. São atitudes que moldam seu caráter, estabilizam sua mente e recolocam sua vida no eixo a partir do único lugar onde a mudança realmente acontece, o seu interior. Antes de entrar na primeira prática, você precisa entender algo fundamental. Algo que Marco Aurélio repetia sempre que o caos chegava ao Império Romano. Você tem poder sobre suas escolhas. O resto é ruído. É impossível colocar a vida no eixo quando você está tentando controlar o clima, a opinião dos outros, o humor alheio, a velocidade das coisas, o tempo que a vida leva para te entregar resultados. É impossível se manter estável quando sua paz depende do que está fora do seu alcance. É impossível evoluir quando seu foco está sempre no lado errado da equação. A vida se desorganiza quando você distribui sua atenção como quem derrama água em um balde furado. E você só volta a ganhar força quando puxa sua atenção de volta para o único lugar que sempre esteve ao seu alcance, você mesmo. Os estoicos tinham uma visão simples, quase cirúrgica. O caos só domina quem tenta abraçar o que não pode segurar. E talvez seja isso que está acontecendo com você agora, tentando resolver o que não depende de você, tentando ser aceito por quem não te enxerga, tentando compensar o passado com pressa, tentando se cobrar por coisas que ultrapassam sua responsabilidade, tentando ser forte o tempo todo enquanto se sente cansado o tempo inteiro. Este vídeo não é sobre virar alguém perfeito. Isso seria exatamente o contrário do que os estoicos ensinavam. Este vídeo é sobre voltar para o eixo, estabilizar sua mente, criar práticas diárias que devolvam ordem ao seu interior e façam a vida voltar a fluir de forma mais leve, mais firme e mais clara. E para isso, nós vamos seguir o mesmo caminho que Marco Aurélio seguia todos os dias antes de governar o Império Romano, começar pelo essencial. E o essencial, segundo ele e Epicteto, é sempre o mesmo, o que está sob o seu controle. Quando você domina isso, tudo muda. Sua ansiedade diminui, suas decisões melhoram, seu foco volta, sua energia se estabiliza, sua mente para de oscilar como uma porta batendo ao vento. E por que isso acontece? Porque a vida começa a fluir quando você para de lutar batalhas que nunca poderia vencer. Agora que você entende o fundamento, podemos seguir para a primeira prática. E se você aplicar de verdade, não como teoria, mas como rotina, sua vida começa a se reorganizar de dentro para fora. Prática número 1. Dominar o que depende de você. Se existe um ponto onde a vida realmente muda, é aqui. Essa prática parece simples, mas poucas pessoas conseguem aplicá-la de verdade. E a consequência é direta. Todo mundo sofre mais do que precisa.
Epicteto repetia uma frase que deveria estar escrita na porta de todo quarto. A chave da liberdade é entender claramente o que depende de você e ignorar todo o resto. Só que o que a maioria faz? O oposto. Você se culpa por resultados que não controla. Se irrita com reações que não pertencem a você. Se desgasta tentando mudar situações que nunca estiveram nas suas mãos. Se sente fracassando por coisas que não eram sua responsabilidade. Quando a mente não entende esse limite, ela vive em guerra. E quando entende, ela encontra paz. Vamos deixar isso prático. O que depende de você? Suas atitudes, seu esforço, seu comportamento, suas escolhas, suas reações, seu foco, sua disciplina, seu caráter. O que não depende de você? O tempo que o resultado leva para chegar, a opinião das pessoas, a interpretação alheia, as condições externas, a velocidade da vida, o comportamento dos outros. Quando você mistura as duas listas, sua vida desanda. Quando você separa com clareza, sua vida começa a se alinhar. E aqui está o ponto que ninguém fala. Você só começa a colocar sua vida nos eixos quando para de lutar o tipo errado de batalha. O estoicismo não te pede para desistir da vida. Ele te pede para desistir da ilusão de controle. A partir do momento em que você foca no que depende de você, algo poderoso acontece. Sua mente fica mais leve. Suas ações ficam mais consistentes. Seus resultados se tornam consequência, não pressão. Sua energia deixa de ser desperdiçada. Marco Aurélio escrevia: se está dentro de você, faça o melhor. Se está fora, aceite com dignidade. Essa frase sozinha já reconstrói qualquer pessoa que esteja perdida. E aqui vai uma pergunta estoica que você pode usar sempre que sentir a vida bagunçada. Isso aqui é responsabilidade minha ou não? Se for, haja imediatamente. Se não for, solte imediatamente. É essa divisão que começa a colocar tudo no lugar. Prática número 2. Reduzir o barulho mental. A segunda prática é direta. Você só arruma sua vida quando arruma sua mente. E a mente moderna vive cheia demais, informação demais, opinião demais, comparação demais, promessas demais, expectativas demais. O mundo aprendeu a viver intoxicado e depois se pergunta por que ninguém consegue pensar claramente. Os estoicos tinham uma visão completamente diferente. Clareza é uma escolha, foco é um treino, paz é um filtro. E é exatamente aqui que a maioria erra. Tenta organizar a vida enquanto a cabeça está funcionando como uma máquina de ruído. É impossível viver bem com uma mente que não silencia nunca. Por isso, reduzir o barulho mental não é frescura, é sobrevivência psicológica. Aqui vão 3 atitudes estoicas que mudam tudo. 1. Corte o excesso de informação. Você não precisa saber de tudo. Não precisa acompanhar tudo, não precisa consumir tudo. Quanto mais informação desnecessária entra, mais bagunçada sua mente fica. Os estoicos buscavam sabedoria, não delírio informativo. 2. Simplifique decisões. Sabe por que Marco Aurélio conseguia tomar decisões enormes com paz? Porque ele não gastava energia com decisões pequenas. Roupas, horários, pequenas escolhas, tudo isso exige energia mental. Quando você simplifica o básico, você libera espaço para o essencial. 3. Crie pequenos espaços de silêncio diariamente. Silêncio é o laboratório da consciência. É ali que você escuta sua própria voz. Sem silêncio, você vive reagindo. Com silêncio, você passa a escolher. E aqui está uma verdade dura que ninguém admite. A mente não fica pesada porque a vida está complicada. Ela fica pesada porque está carregando coisas que não fazem sentido. O barulho mental é o resultado de uma vida sem filtros. E uma vida sem filtros vira uma vida sem direção. Você precisa voltar a ter controle sobre o que entra na sua cabeça. Tudo o que entra vira pensamento. Todo pensamento vira emoção. E toda emoção vira ação. Se você não controla a entrada, não controla a saída.
Por que essas duas práticas são a base de tudo? Porque juntas, elas criam o terreno onde todas as outras práticas estoicas conseguem crescer. Sem isso, nada funciona. Se você não domina o que depende de você, você vive frustrado. Se você não reduz o barulho mental, você vive confuso. E quando você está frustrado e confuso ao mesmo tempo, qualquer desafio parece maior do que é, qualquer problema vira tempestade e qualquer caminho parece errado. Os estoicos ensinavam que antes de mudar qualquer coisa na vida externa, você precisa estabilizar a vida interna. É como construir uma casa. Você não começa pelo telhado. Dominar o que depende de você é o alicerce. Reduzir o barulho mental é o terreno limpo. Agora que você tem alicerce e terreno, podemos passar para as próximas práticas, aquelas que moldam seus dias, fortalecem seu foco e começam a reorganizar sua vida em um ritmo constante e firme. Vamos continuar. Prática número 3. A disciplina do início do dia. A manhã estoica. Os estoicos tinham um ritual que não era sobre produtividade, nem sobre acordar cedo, nem sobre ter uma rotina perfeita. Era sobre alinhar a mente antes que o mundo tentasse desalinhá-la. Marco Aurélio começava o dia lembrando a si mesmo que encontraria pessoas difíceis, situações inesperadas e desafios inevitáveis. Não era pessimismo, era preparação. Ele não acordava esperando que o mundo fosse fácil. Ele acordava decidido a ser forte. E é exatamente isso que a prática da manhã estoica faz com você. Ela te coloca em posição de domínio antes que o dia comece a te arrastar. A bagunça da vida começa cedo. Às vezes, antes mesmo de você levantar. Mensagens urgentes, redes sociais, notificações, demandas, pressa, ansiedade, comparação, expectativa. O dia já começa disputando sua atenção. E aí está o erro. Você entrega a direção do seu dia antes mesmo de assumir o volante. A manhã estoica corrige isso. Ela cria um pequeno espaço onde você reassume o controle, define o tom, organiza seu espírito e escolhe quem você vai ser antes que o mundo escolha por você. Aqui está uma estrutura simples e poderosa, inspirada nos rituais estoicos. 1. Silêncio intencional por 2 minutos. Nada de celular, nada de conversa, nada de estímulo. 2 minutos de silêncio para estabilizar a mente. É nesse silêncio que você lembra quem você é. 2. Uma pergunta estoica ao acordar. Quem eu vou decidir ser hoje, independentemente do que aconteça? Essa pergunta é uma armadura emocional. Ela resgata sua responsabilidade sobre si mesmo. 3. Uma intenção para o dia não é meta, não é lista, não é cobrança. É intenção, algo como: hoje eu escolho agir com calma. Hoje eu escolho foco. Hoje eu escolho não carregar pesos que não são meus. Simples, real, aplicável. 4. Visualização estoica de obstáculos. Isso parece moderno, mas Marco Aurélio fazia isso todos os dias. Ele imaginava obstáculos para não se surpreender quando eles aparecessem. Quando você treina a mente para não se chocar com a realidade perde força sobre você. 5. Um ato pequeno de autodisciplina. Pode ser arrumar a cama, pode ser beber água, pode ser 5 minutos de leitura, pode ser um alongamento rápido. O que importa é treinar o cérebro a começar cumprindo algo. Disciplina não nasce de grandes gestos, nasce de pequenas vitórias repetidas. A manhã estoica não transforma o mundo, ela transforma você. E quando você se transforma, o mundo deixa de te atropelar. Prática. Número 4. A revisão noturna estoica. Se a manhã estoica define o caminho, a noite estoica mostra onde você pisou. Essa prática é antiga e poderosa. Marco Aurélio escrevia diariamente para si mesmo, revisando o que fez, o que pensou e como poderia melhorar. Não era culpa, não era cobrança, não era autopunição, era crescimento. E aqui está a beleza disso. A revisão noturna é o único momento em que você conversa consigo mesmo sem pressa.
o mundo silencia, as demandas diminuem, a máscara social cai e você finalmente consegue se enxergar. Os estoicos acreditavam que ninguém consegue se tornar melhor sem observar a si mesmo. E a revisão noturna cria exatamente esse espaço. Aqui está como aplicar. 1. Pergunte-se 3 coisas. Onde fui melhor do que ontem? Onde deixei a desejar? O que posso fazer diferente amanhã? Só isso já te coloca em um processo de melhoria contínua. 2. Não esconda falhas. A revisão noturna não é para massagear o ego, é para estabilizar a consciência. Ser honesto consigo mesmo é um ato de força. 3. Celebre pequenas vitórias. Sim, você precisa reconhecer quando fez algo certo. A mente cresce com reforço de comportamento, não só com crítica. 4. Não carregue o dia para o travesseiro. Os estoicos acreditavam que cada dia termina no próprio dia. Você revisa, aprende, agradece e solta. Amanhã é outro território. A revisão noturna estoica é como limpar a mente antes de dormir. Você tira o peso, tira a culpa, tira o resto de expectativa e deixa apenas o aprendizado. É por isso que essa prática reorganiza sua vida, porque ela impede que você viva arrastando dias não processados. Por que a manhã e a noite são tão importantes? Porque elas são as 2 portas do seu dia. E se você controla as portas, controla o fluxo. Pense assim, se o dia começa no caos e termina no caos, você vive dentro do caos. Se o dia começa alinhado e termina alinhado, você vive alinhado. As pessoas acham que a vida muda quando algo grande acontece, mas a verdade é simples. A vida muda quando você muda suas aberturas e fechamentos. A manhã estoica fortalece quem você é antes que o mundo comece. A revisão noturna fortalece quem você se tornou antes de adormecer. É assim que você cria um ciclo de estabilidade interna, um começo consciente e um final consciente. Agora que você já tem o eixo da manhã e o eixo da noite, podemos entrar nas próximas práticas, as que começam a reorganizar seus limites, seu desapego, seu equilíbrio emocional e sua capacidade de agir com firmeza, mesmo quando a vida tenta te desestabilizar. Prática número 5. Carregar só o que é seu. Se existe algo que destrói sua paz mais rápido do que qualquer problema, é carregar pesos que não pertencem a você. E a maioria das pessoas faz isso todos os dias, sem perceber. Você tenta resolver a vida de todo mundo. Tenta agradar quem nunca fica satisfeito. Tenta segurar expectativas que não são suas. Tenta compensar faltas que você não causou. Tenta assumir responsabilidades que ultrapassam seu limite. No fim, você não vive a sua vida. Vive a vida dos outros, sobrecarregado pela culpa, pela comparação e pela necessidade de aceitação. Os estoicos tinham uma visão muito clara sobre isso. A vida fica pesada quando você carrega o que não te cabe. Epicteto dizia, se algo não é sua responsabilidade, não é seu problema. Simples, direto, libertador. Mas o que significa só carregar o que é seu? Significa distinguir claramente 3 tipos de pesos. 1. O peso das suas escolhas. Esse é seu. Sempre foi. Sua atitude, sua palavra, sua disciplina, sua postura, isso é responsabilidade sua. E é um peso saudável, porque te fortalece. 2. O peso das escolhas dos outros. Esse não é seu. Você não controla o comportamento alheio. Não controla a maturidade, consciência, esforço ou intenção das outras pessoas. Carregar isso é caminhar com uma mochila que não te pertence. 3. O peso das circunstâncias. A vida vai te dar situações que você não escolheu, mas você escolhe como responde. A resposta é sua, a causa não. Quando você mistura esses pesos, sua vida desmonta. Quando separa, tudo se organiza. Carregar só o que é seu é dizer não sem culpa. É colocar limites sem se sentir egoísta. É entender que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada com batalhas perdidas.
É recusar o papel de salvador do mundo. E aqui está o ponto que machuca, mas cura. Você só se alinha quando para de tentar carregar o que não é seu, inclusive opiniões, expectativas e cobranças que nunca foram suas. Essa prática te devolve o eixo porque alivia o corpo, limpa a mente e desamarra o coração. Prática número 6. Treinar o desapego do resultado. Os estoicos eram obcecados por uma ideia que a maioria interpreta errado: o desapego. Mas desapego estoico não significa ser frio, apático ou distante. Significa agir com força, mas não se destruir quando as coisas não saem como você imaginou. Epicteto dizia: faça o melhor que puder, depois aceite o que vier. Esse é o núcleo do desapego estoico. Você faz o que depende de você. Entrega sua melhor atitude. Age com clareza, disciplina e intenção, mas solta o controle sobre o resultado. A verdade é que nada intoxica mais a mente do que expectativa incontrolável. Você sofre por algo que ainda nem aconteceu. Sofre por possibilidade. Sofre por suposições. Sofre duas vezes, na imaginação e na realidade. E quando você coloca a expectativa onde não tem controle, nasce a frustração. E da frustração nasce a ansiedade. E da ansiedade nasce o caos. O desapego estoico quebra esse ciclo. Ele te ensina 3 coisas essenciais. 1. Sua ação é sua. O resultado não. Você controla o esforço, mas não controla o tempo. Não controla os detalhes do desfecho. Não controla como as pessoas vão reagir. Você influencia, não determina. 2. Esperar demais do futuro destrói o presente. Expectativa alta demais gera ansiedade. Expectativa baixa demais gera pessimismo. Expectativa realista, alinhada ao que depende de você, gera paz. 3. Quando você solta o resultado, você ganha liberdade. Você age melhor quando não está tenso. Você cria melhor quando não tem medo. Você vive melhor quando não está preso à aprovação externa. O desapego estoico não mata o esforço. Ele limpa o esforço. Ele tira o peso. Ele tira o exagero. Ele permite que você se entregue sem se destruir. Marco Aurélio escrevia: faça o que estiver ao seu alcance com firmeza. O resto pertence ao curso natural das coisas. Isso não é conformismo. Isso é maturidade. É parar de sofrer pelo que você nunca controlou. Por que essas 2 práticas ajustam sua vida de forma tão profunda? Porque elas atacam exatamente os 2 pontos que mais desequilibram a mente humana. 1. Carregar o que não é seu. 2. Querer controlar o que não controla. Esses 2 venenos criam confusão, ansiedade, irritação, esgotamento, frustração e sensação constante de falha. Quando você aprende a carregar só o que é seu, a vida fica mais leve. Quando você aprende a soltar o que não depende de você, a vida fica mais clara. E quando você junta leveza com clareza, nasce algo que o estoicismo chamava de ataraxia. A mente tranquila, firme, lúcida. É isso que começa a recolocar sua vida nos eixos, a sensação de que você finalmente está caminhando com o ritmo certo, sem pesos que não te pertencem, sem batalhas inúteis, sem guerras que você nunca poderia vencer. E agora que você já tem limite interno e liberdade emocional, podemos entrar nas 2 próximas práticas, aquelas que fortalecem ainda mais sua estabilidade mental e moldam sua capacidade de agir com calma, mesmo diante de pressão. Prática número 7. Tomar decisões com calma deliberada. A maioria das pessoas não toma decisões, reage. Reage ao medo, reage à pressão, reage à ansiedade, reage ao impulso. E é justamente por isso que tanta gente se arrepende depois. A decisão foi tomada pela emoção, não pela consciência. Os estoicos sabiam disso muito bem. Marco Aurélio escrevia: se algo te provoca, espere. A calma revela o que a pressa tenta esconder. E essa frase descreve exatamente o que transforma a vida de alguém que pratica a calma deliberada. A calma deliberada não é ser lento, não é ser indeciso,
Não é deixar a vida me levar. É o contrário. É agir rápido, porém com clareza. É agir firme, mas sem ruído. É agir consciente, sem que o impulso distorça sua visão. E por que isso é tão poderoso? Porque a maior parte dos erros da sua vida não veio da falta de inteligência, veio da falta de pausa. Basta olhar para trás. Quantas vezes você tomou uma decisão porque estava irritado, cansado, frustrado, com medo, ansioso, pressionado? E quantas vezes, depois que a emoção passou, você percebeu que aquilo não representava sua verdadeira intenção? A calma deliberada te devolve lucidez. E lucidez é a base da vida no eixo. Aqui estão 3 princípios práticos dessa disciplina estoica. 1. Nunca decida no auge da emoção. Isso vale para mensagem, discussão, compra, escolha, resposta, atitude. Toda decisão tomada no pico emocional é uma decisão fora do eixo. Os estoicos chamavam isso de turbulência interna. Eles sabiam que mente turbulenta toma decisões turbulentas. 2. Adie o impulso, não a responsabilidade. Uma decisão adiada por medo vira procrastinação. Uma decisão adiada por impulso vira sabedoria. É simples. Espere a água baixar antes de mergulhar. 3. Faça a pergunta estoica de ouro. Isso aqui ainda fará sentido daqui a uma semana? Se a resposta for não, você acabou de evitar um desastre emocional. Se a resposta for sim, você está pronto para agir. A calma deliberada te protege de si mesmo. E isso é maturidade emocional. Prática número 8. Treinar desconforto voluntário. Na filosofia estoica, força não é ausência de dor, é capacidade de atravessar a dor sem perder o eixo. O desconforto voluntário é exatamente isso, um treino da alma. E aqui está um ponto importantíssimo. Você não precisa sofrer para evoluir, mas precisa enfrentar desconfortos se quiser se tornar alguém forte. O desconforto voluntário não é drama, não é martírio, não é se punir. É uma prática simples, estratégica e profundamente transformadora. Você se expõe, por escolha, a pequenos desconfortos controlados para fortalecer seu caráter, antes que a vida te exponha a grandes desconfortos incontroláveis. Epicteto treinava isso todos os dias. Ele dizia: a vida testa os fracos com força, mas testa os fortes com leveza. Ou seja, quem evita desconforto, sofre quando ele chega. Quem treina desconforto, domina quando ele chega. Aqui estão formas estoicas de aplicar o desconforto voluntário. 1. Fazer o que precisa mesmo sem vontade. A vontade é instável. A disciplina é confiável. Cada vez que você age sem depender de motivação, você aumenta sua maturidade emocional. 2. Reduzir excessos. Comida demais, redes demais, ruído demais. Prazer imediato demais. O excesso enfraquece, a moderação fortalece. 3. Escolher tarefas levemente difíceis todos os dias. Coisas simples, andar mais um pouco, terminar algo pendente, estudar um pouco mais, enfrentar uma conversa necessária, limpar o que você evita. A sensação que vem depois desse tipo de esforço é a verdadeira autoestima. Aquela que nasce da consciência de que você cumpre o que decide. 4. Atravessar pequenas frustrações sem reclamar. Fila, trânsito, atraso, mudança de plano. É justamente nesses pequenos incômodos que você treina estabilidade emocional. O desconforto voluntário não te faz sofrer, ele te faz resistente, ele te prova que você aguenta muito mais do que pensa. E quando você aprende isso, nada te desorganiza com facilidade. Por que essas práticas moldam seu caráter de forma profunda? Porque elas trabalham na raiz dos 2 pontos que mais desequilibram a vida humana. 1. O impulso emocional. 2. A fuga constante do desconforto. Enquanto essas 2 forças dominam sua vida, você sempre vai se sentir fora do eixo.
Decide rápido demais, se arrepende rápido demais, evita desconforto demais, fica fraco demais, vive guiado por emoções e não por princípios, vive buscando atalhos e não maturidade. Quando você aprende a decidir com calma, sua mente se fortalece. Quando você aprende a enfrentar desconfortos, seu caráter cresce. Juntas, essas práticas te transformam em alguém mais firme, mais estável, menos reativo, mais consciente, mais preparado, menos vulnerável ao caos externo. Você começa a perceber que a vida deixa de te empurrar. Você passa a conduzir. Você passa a responder com clareza. Você passa a confiar em si mesmo. E confiança interna é o que recoloca qualquer vida nos eixos. Antes de continuarmos com as duas últimas práticas, este é o momento do vídeo em que muita gente desiste. Não porque o conteúdo é difícil, mas porque crescer dói. Assumir responsabilidade dói. Olhar para dentro dói. Mudar hábitos antigos dói. E, principalmente, enxergar que você mesmo é a causa e também a solução dói. Por isso, eu quero que você faça algo agora. Escreva nos comentários a frase: "Eu escolho evoluir em silêncio". Essa é a âncora deste vídeo. Ela representa a mentalidade estoica. Mudança interna primeiro, barulho externo depois. E quando você escreve, você envia um sinal claro para a sua própria mente. Eu estou comprometido com a minha transformação. Agora, de volta à nossa lição. Prática número 9. Cuidar do círculo social. Você pode ter força mental, disciplina, bons hábitos e clareza de propósito. Mas se o seu ambiente for tóxico, suas raízes morrem. Os estoicos entendiam isso profundamente. Sêneca avisava: escolha bem quem você deixa entrar na sua vida, porque essas pessoas moldam seu caráter. E isso é uma verdade brutal. Você absorve o ritmo de quem convive. Você copia atitudes sem perceber. Você se acostuma com padrões que antes considerava errados. Você normaliza comportamentos que te puxam para baixo. A vida sai dos eixos muito rápido quando você se cerca de pessoas negativas, pessoas dramáticas, pessoas sem direção, pessoas que não evoluem, pessoas que drenam sua energia, pessoas que reclamam mais do que agem. O círculo errado te enfraquece, o círculo certo te eleva. E aqui está a parte mais importante: você não precisa cortar todo mundo. Isso não é estoicismo, isso é impulsividade. O que você precisa é ajustar distâncias. Alguns aproximar, outros afastar, outros limitar, outros manter longe. É simples. Quem te aproxima de quem você quer ser, fica. Quem te afasta, perde espaço. Pessoas estoicas não buscam plateia, buscam ambiente. E um bom ambiente faz o trabalho invisível de moldar sua disciplina, sua mentalidade e seu caráter todos os dias. Comece a observar com quem você se sente mais leve, com quem você consegue ser você mesmo, quem te inspira a melhorar, quem te puxa para baixo, quem te atrasa. Seja honesto, essa clareza já muda tudo. Quando seu círculo melhora, sua vida melhora. Quando seu círculo adoece, sua mente adoece junto. É impossível colocar sua vida nos eixos, cercado por pessoas que vivem fora dele. Prática número 10. Alinhar ações ao propósito diário. Essa prática é a última da lista, mas é a que fecha todo o sistema estoico. Porque não adianta ter disciplina, foco, silêncio mental, força emocional, limites e resiliência, se suas ações não conversam com aquilo que você diz que quer. Propósito não é um destino final. Propósito é um critério de decisão diária. Pergunte a qualquer estoico do passado o que era propósito, e eles responderiam: coerência entre o que você acredita e o que você faz. Simples assim. E é exatamente aqui que a maioria se perde. Quer paz, mas pratica o caos; quer foco, mas cria distração; quer evolução, mas foge do desconforto; quer mudança, mas repete as mesmas atitudes; quer clareza, mas vive no barulho; quer propósito, mas age sem intenção.
Para alinhar suas ações ao propósito, você precisa de 3 pilares estoicos. 1. Clareza diária. Não pergunte, qual é o propósito da minha vida inteira? Pergunte, o que eu posso fazer hoje que me aproxima do que eu quero ser? É assim que se constrói sentido. 2. Coerência entre discurso e atitude. Se você promete a si mesmo que será disciplinado, cumpra. Se decide que vai evoluir, mova-se. Se quer maturidade, pratique. Se quer respeito interno, não se trai. A incoerência com você mesmo destrói sua força. 3. Microações com significado. O propósito não nasce de um grande acontecimento. Ele é construído em pequenos atos consistentes. Dizer não quando necessário, terminar o que começou, praticar o que aprende. Controlar o que depende de você, agir mesmo sem motivação. Manter o silêncio interno, escolher o caminho difícil quando ele é o certo. É isso que define sua identidade. Quando você alinha suas ações ao propósito diário, você se transforma no tipo de pessoa que não precisa anunciar mudança, você demonstra mudança. E essa é a forma mais estoica de viver. Por que essas 2 práticas finalizam o ciclo? Porque elas completam o mapa. Os blocos anteriores colocaram ordem interna, força emocional, disciplina e clareza. Mas agora você fecha o sistema, escolhendo o ambiente que sustenta sua evolução, definindo ações diárias que refletem quem você quer ser. É assim que você para de andar em círculos e começa a caminhar em linha reta. É assim que sua vida sai da repetição e entra no eixo. É assim que você deixa de ser espectador e se torna protagonista da própria história. O próximo bloco transforma tudo isso em prática. Um plano simples e objetivo para você aplicar essas 10 práticas nos próximos 7 dias. Vamos continuar. Agora que você entende as 10 práticas estoicas, chegou a hora da parte mais importante: como transformar tudo isso em ação real nos próximos 7 dias. Porque sabedoria